Fala galera, eu tô gravando esse vídeo aqui mais um improviso pra fazer uns comentários gerais sobre os escândalos dos últimos dias envolvendo um possível envolvimento do presidente Bolsonaro no caso do assassinato da Marielle Franco. Isso vai condensar alguns comentários, outras análises que eu já publiquei na rede social, seja no Facebook, seja no Twitter, e também uma continuidade, porque não é a primeira vez que eu tô tratando esse tema aqui no YouTube. Eu já tenho um vídeo falando, um vídeo desse ano, comentando, foi pouco depois desses suspeitos do assassinato terem sido presos pela primeira vez, que foi por volta de março, quase completando um ano aí do assassinato da Marielle. E nesse vídeo eu já discuto as milícias no Rio de Janeiro, eu debato as várias questões nebulosas dessa investigação do caso Marielle. Você tem vários milicianos que já foram acusados de estarem diretamente envolvidos, e você tem uma certa disputa de milicianos tentando empurrar para outras pessoas, para inimigos, né, para adversários no controle de territórios, a responsabilidade sobre esse assassinato. Então tá sendo um caso com muita obstrução de justiça. Mas além disso, eu já abordo lá a relação dos Bolsonaros com as milícias. Você tem há muito tempo os Bolsonaros empregando parentes de milicianos, como a mãe e esposa do Adriano de Nóbrega, que é o cara do escritório do crime, foi empregado aí, os familiares, no escritório do Flávio Bolsonaro. Você tem o próprio Flávio, tem o próprio Jair, que já defenderam a legalização das milícias, enfim, isso está debatido lá. Então, o caso de agora é o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, que é onde mora o Jair Bolsonaro, e o assassino Rony Lessa, prestou 2 depoimentos no começo de outubro de 2019, afirmando que ele atendeu a entrada do Elcio de Queiroz, que é o motorista do assassinato, ou seja, o cara que parou do lado do carro da Marielle, emparelhou lá para que o comparsa metralhasse aquele carro. Então, é tão assassino quanto, né? E esse Elcio de Queiroz pediu para entrar no condomínio e não falou que ele estava indo na casa do Rony, que é a casa 6566, o lote 6566. E ele pediu para ir na casa 58, que é a casa do Jair Bolsonaro, e ele ligou lá e ele considera que foi o próprio Jair que tinha atendido, escutou uma voz parecida com a do Jair, pedindo para autorizar. E aí ele viu esse carro passando, estava conferindo se ele ia na casa do Jair Bolsonaro. Ele não foi, ele foi para a casa do Rony. O porteiro interfonou mais uma vez para avisar sobre isso e de novo recebeu um ok. E isso está comprovado em uma planilha, ou seja, existe um registro manual feito na época em que mostra isso, casa 58 e não casa 6566. E isso gerou um caos porque na quarta-feira saiu o primeiro furo dessa matéria no Jornal Nacional e várias coisas aconteceram em seguida. Então, nas horas seguintes teve a live desesperada do Bolsonaro xingando a galera da Globo. Você teve no dia seguinte aqui no Brasil, né, porque o Bolsonaro estava na Arábia Saudita. No dia seguinte aqui no Brasil, você teve declarações de 2 caras que parece que estão lá só para blindar o Bolsonaro mesmo, né, que são o Sérgio Moro e o Aras, da PGR. O Aras falando que era um caso para ser arquivado, que era um caso resolvido, e o Moro mandando um ofício para colher um novo depoimento desse porteiro, porque ele estava mentindo, e sempre focado no álibi do Bolsonaro, que ele não estava lá no condomínio, ele estava no Congresso, tem lá os registros dele. Então ele tem um álibi, então isso já seria a prova que o porteiro estava mentindo, porque o porteiro falou que tinha falado com o Bolsonaro, né? Mas isso ignora, por exemplo, que o próprio condomínio tem um sistema que o interfone consegue ser redirecionado para o telefone do dono, do proprietário, da pessoa que mora lá. Então só esse álibi, para mim, já não resolve muita coisa. O mais importante é que no dia seguinte dessa reportagem do Jornal Nacional, você teve 2 contraprovas sendo apresentadas. Uma das provas foi apresentada pelo Carlos Bolsonaro, que é o filho do Jair, vereador, que também morava lá no condomínio Vivendas da Barra. Ele postou um vídeo que supostamente são os áudios registrados, que comprovariam que você foi interfonado para
fulano ciclano, e mostra lá que na verdade foi pro Rony Lessa, não foi pro Bolsonaro, então o porteiro estava enganado e coisa do tipo. E outra coisa foi uma prova apresentada pelo Ministério Público, que fez uma perícia desses áudios que foram entregues a eles, ou elas, melhor dizendo, que são promotoras do Ministério Público. Foram entregues um CD com os áudios copiados lá do condomínio, e eles fizeram a perícia lá do áudio supostamente do dia, e tava lá a voz do Rony e não a voz do Bolsonaro, então isso também seria a prova que o porteiro estava mentindo, né? Essa foi a narrativa feita pela promotoria. No mesmo dia, menos de 12 horas, por volta de 12 horas depois do furo no Jornal Nacional, eles fizeram uma perícia em tempo recorde, foram tipo 2 horas só de perícia, e o que é o grande absurdo é que eles não periciaram o equipamento original e eles não tiveram nenhum cuidado no sentido de periciar se aquele material foi adulterado de alguma forma. Ou seja, você não tem que fazer uma perícia de uma cópia dada por um condomínio que pode estar sendo coagida também pela força dos bolsonaros, né? Então você tem... Os caras são muito poderosos no Rio de Janeiro, o cara é o presidente do país, eles têm toda a condição de atuar para adulterar provas e forçar o condomínio a apresentar provas regulares para a justiça. Mas não teve nada de malícia nesse sentido das promotoras, e a gente descobriu, mais um dia depois, que uma das promotoras era uma militante bolsonarista, que tem inclusive uma foto com um cara, o deputado do PSL, que tirou uma foto quebrando a placa em homenagem a Marielle. Então ela está investigando um caso de uma assassinada política e tira foto com inimigos dessa política. Então é um caso de parcialidade da justiça muito absurdo. Enfim, esses foram os casos do dia seguinte, né, ao furo, e eu esperava que no final do dia o Jornal Nacional, que foi quem apresentou o furo, faria uma discussão mais equilibrada sobre os absurdos que estavam acontecendo, né? Então, o presidente aparelhando o Ministério da Justiça, que coordena a Polícia Federal, por exemplo, e a própria PGR, para tentar se blindar de uma investigação de um assassinato político que ele agora é um suspeito. E a questão de que, primeiro, Carlos Bolsonaro é uma parte. Ele é filho de um suspeito, ele mora no mesmo lugar que o assassino, e ele também é um adversário político da assassinada. Então ele é parte nesse processo, então essa pessoa não pode se envolver manuseando provas, porque ela não por ela ser parte, ela não é imparcial. Então ela tem todo o interesse em, por exemplo, blindar seu pai dessa investigação. Então esse caso do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, mexer nas provas e postar isso com orgulho nas redes sociais, na verdade é um grande escândalo, é um caso de prisão preventiva, aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é justamente você prende as pessoas que estão atrapalhando a aplicação da lei penal. Então, se você sabe que um suspeito pensa em fugir, ou ele pensa em adulterar ou destruir provas do crime, isso é um caso de prisão. Então isso deveria ser a manchete do dia. Carlos Bolsonaro manuseia as provas. Isso, para vários juristas, configuram um crime de obstrução de justiça e cabe prisão preventiva. Então isso é um grande escândalo. E outra questão você tem com essa questão do Ministério Público duas versões. Você não tem basicamente uma comprovando que a outra está errada. Na verdade, você tem duas provas materiais. Você tem o depoimento ancorado numa planilha, que supostamente foi feita naquele dia, porque como é que você teria fraudado toda a planilha manualmente? Também é complicado. E você tem um áudio de que é fruto de uma perícia muito porca, muito mal feita pelo Ministério Público, que não vai atrás do equipamento original para ver lá, fazer o estudo. Teve adição de arquivos, teve exclusão de artigos, teve modificação de data de arquivo. Mesmo levando em conta que toda essa questão da planilha, na verdade, veio à tona recentemente, esse ano ainda, depois que a investigação conseguiu entrar no celular do Rony Lessa e viu que tinha uma foto da planilha lá, enviada para o Rony pela esposa dele,
lá do condomínio, que conseguiu tirar uma foto da planilha e enviar para ele preocupada. Por que que a mulher do Rony estava preocupada? Se aquilo era simplesmente uma mentira do porteiro, não teria nenhum sentido aquela planilha. Então, a planilha é uma evidência concreta de que foi pro Bolsonaro o interfone, a visita do Elcio de Queiroz. Então, é muito fácil você criar um novo áudio de um suposto porteiro interfonando o Rony, gravar isso, o Rony participa, obviamente, e você insere isso de volta lá no arquivo do condomínio, apaga o anterior, pronto, você forjou um áudio para o caso. E essa perícia mal feita pelo Ministério Público foi um escândalo até para os peritos, para o sindicato de peritos do Rio de Janeiro. Então você teve, por exemplo, o Sindipeg soltou uma nota que um evento de grande importância criminal para o país, que envolveu até o presidente da República, venha a ser apresentado sem um devido processo de comprovação científica. Uma prova técnica robusta e incontestável só pode ser produzida com respeito à cadeia de custódia e com devida perícia oficial da mídia original e do equipamento original na qual foi gravada. Então, essa perícia da promotoria não tem nenhuma validade científica. Então, e você sabendo que uma das promotoras é uma militante bolsonarista e que eles fizeram tudo isso rapidamente para tentar invalidar, né, a narrativa do porteiro, fortalece a hipótese que o Ministério Público está sendo aparelhado para blindar o presidente da investigação da morte da Marielle. E para piorar, você ainda tem na sexta-feira o próprio presidente admitindo que ele colheu as evidências antes que outras pessoas adulterassem, né? Então, ele, que é o suspeito, ele pode se arrogar essa prerrogativa, né, de eu vou mexer com as provas para que outras pessoas não adulterem. Ou seja, ele pode adulterar e outras pessoas não podem validar isso porque ele é o Estado em pessoa, né? O Estado sou eu, ele é um presidente absolutista que não tem outras instituições para cuidar das provas. Não tem devido processo legal, é um estado de exceção. E mais uma vez a mídia atuou para blindar isso, porque isso é uma confissão de crime. Isso já é caso para o impeachment do Bolsonaro. Mesmo assim, boa parte da mídia normalizou essa questão. E eu falo literalmente que esse é caso de impeachment, porque se a gente pegar a lei de crime de responsabilidade, a lei 1079 de 1950, você tem lá dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, artigo 6º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos estados, parágrafo 5. Opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário ou obstar por meios violentos ao efeito de seus atos, mandados ou sentenças. Parágrafo 6º. Usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despachos, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício. Então você tem aí o impedimento do livre exercício do Poder Judiciário, do sistema de justiça, da promotoria. Você está violando todo o devido processo legal. Você também tem, na lei comum, lei penal comum, crimes contra a administração da justiça, fraude processual e exploração de prestígio. Então no artigo 347 você tem inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, as penas se aplicam ao dobro. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então você manipular qualquer tipo de perícia já é um crime de fraude processual. E é isso, a gente tem um caso seríssimo de um presidente muito próximo das milícias que está se envolvendo num caso em que envolve ele como cúmplice da milícia que assassinou a Marielle. Boa parte da mídia ainda está blindando o presidente. E você tem o Ministério Público blindando o presidente, você tem o Ministério da Justiça blindando o presidente, você tem a Procuradoria-Geral da República blindando o presidente. Então é um caso muito grave em que a gente já vê, parece que quase todo o Estado aparelhado pelos bolsonaristas. E a gente se vê cada vez mais distante de ver justiça para Marielle e para o Anderson Gomes.
É isso, eu sei que vários partidos já estão entrando com pedido de impeachment do Bolsonaro. Eu apoio esse pedido de impeachment. Eu acho que tem que ser feito um grande constrangimento do que vem ocorrendo. Isso não pode ser normalizado. E se a gente não pode contar com a mídia para isso, porque a mídia tem um interesse de classe do Bolsonaro, a mídia, a Globo, por exemplo, ela não quer derrubar o Bolsonaro, porque significa criar uma instabilidade que prejudica o Paulo Guedes a aplicar as suas contrarreformas, né? Então vai prejudicar ele a acabar com a estabilidade do funcionalismo público, vai acabar com os gastos obrigatórios com saúde e educação para poder gastar mais dinheiro para outras fontes, né? Para dívida pública, por exemplo. Então, assim, o Paulo Guedes é um cara que a Folha e a Globo, que são antagonizadas pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro precisa aparecer como um cara antissistêmico, mas a Folha e a Globo e o Bolsonaro têm muito em comum na pauta econômica. Então a gente não pode esperar que venha da Globo ou venha da Folha a oposição que esse governo merece. Depende da gente criar esse tipo de constrangimento e criar essa conscientização na população, que há pouco tempo atrás boa parte dos brasileiros estava escandalizada com a corrupção existente no governo do PT, mas vem ficando muito passiva em relação à corrupção do governo Temer e a corrupção do governo Bolsonaro, que são inclusive muito mais graves. Então a gente tem que sempre tentar conscientizar cada vez mais pessoas que elas foram manipuladas nos últimos anos para fazer um golpe contra o PT e apoiar um programa econômico para os mais ricos, para a elite, em prejuízo da classe média e da classe trabalhadora. Então a gente tem que mostrar que o pretexto da corrupção que foi utilizado para derrubar o PT, na verdade, está sendo muito mais normalizado nesses novos governos do que era na época do petismo. E se você continua sendo um antipetista, você também deveria ser antitemerista ou antibolsonarista. Então, assim, eu acho que por aí a gente tem que utilizar a pauta do impeachment, sim, para mostrar a gravidade do que vem acontecendo e fazer uma crítica sistêmica a esse governo. E, enfim, acho que é muito difícil que isso passe, mas a própria pauta do impeachment já é um desgaste para todo presidente. Então, a gente não tem correlação de forças hoje para impeachment o Bolsonaro, mas com a pauta do impeachment você vai ter alguma mudança dessa correlação de forças, pode, no mínimo, enfraquecer esse governo e proteger mais as populações que estão sob alvo desse governo. Então, já é uma medida positiva. Então é isso, me digam se vocês acham ok um vídeo bem informalzão aqui na frente da câmera e comentando assuntos recentes. Não é um vídeo que eu passo muito estudo, né, de teoria ou de pesquisas, mas pode ser uma coisa que vocês achem legal aqui pelo YouTube. Me digam aí nos comentários, compartilhem por favor, cliquem no sininho, curtam esse vídeo e repassem aí para quem vocês acham que possa se interessar por esse debate. É isso, muito obrigado.